Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Desculpa, um pouquinho de tosse aí. Bom, gente, como vocês viram aí no título, né? Hoje eu vim trazer um testemunho do que Deus fez na minha vida, de mais ou menos como era a minha vida, né? Falando aqui pra vocês, deixa eu ajeitar aqui, de como era a minha vida aí antes da minha conversão. Bom, pra quem não sabe, né? Hoje eu tenho 47 anos e fazem 2 anos que eu sou casada aí com o Alexandre, né? No civil. Nós casamos no civil, íamos casar agora em maio, né, no religioso, mas devido a essa pandemia a gente acabou adiando aí o casamento. Antes de eu conhecer o Alexandre, né, isso há 12 anos atrás, vamos por assim, que agora a gente faz 2 que tá junto, eu já formada como técnica de enfermagem, né, não conseguia emprego mais na área da enfermagem. Trabalhei em alguns lugares, mas depois eu não consegui mais emprego na área da enfermagem. Tive salão de cabeleireiro, que também durou pouco tempo, pouco menos de 1 ano. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Trabalhava com vendas, mas as vendas também já não estavam assim tão boas. E eu acabei ficando sozinha nessa época, né? Com o meu filho. Meu filho hoje tá com 19 anos, na época ele tinha 7 anos de idade. E eu tinha minhas filhas, né, que moravam na casa da minha mãe. Um dia eu conto o relato por que minhas filhas foram morar na casa da minha mãe, que é na casa da frente, né, eu moro no fundo da minha mãe. Mas enfim, um outro dia eu conto essa história pra vocês, o fato das minhas filhas terem ido morar na minha mãe. Mas mesmo minhas filhas estando lá, eu tinha que ajudar financeiramente, né? Lógico, eu como mãe nunca deixei faltar nada para os meus filhos, né? E para mim chegou a faltar, muitas vezes chegou a faltar, sabe? Mas para os meus filhos eu não deixava faltar, então eu sempre estava procurando fazer o melhor. E sendo 3 filhos, né? 3 filhos. Minha mãe me ajudava muito financeiramente, sempre minha mãe me ajudou, né? Fez as coisas para minhas filhas. Mas eu tinha a minha parte, eu tinha a parte com a qual eu tinha que contribuir, que eu tinha que fazer. Até então, o que aconteceu? Eu fiquei desempregada, com contas para pagar, dependendo da pensão alimentícia do meu filho, que era muito pouco na época, mas eu tava assim numa situação, sabe, de desespero, total desespero. E nessa época, o meu pai, né, biológico, que hoje a gente não tem lá muito contato, não tem contato, né, praticamente, ele tinha uma casa de massagem. Para quem não sabe, uma casa de massagem era um prostíbulo, né, e nessa casa de massagem ele tinha as meninas da massagem, que faziam massagens eróticas, e tinha as meninas que faziam programa. E ele precisava de alguém que tomasse conta dessa casa, né? E na época eu fui gerenciar a casa, né? Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, gente, por isso eu já tô avisando, tá? Eu fui gerenciar essa casa, né? E vendo que as meninas estavam ganhando muito mais do que eu, porque ele me pagava para cuidar da casa, das meninas, da limpeza, né? Da organização, enfim. Eu comecei a ver que essas meninas estavam ganhando muito mais do que eu. Até que eu conversei com uma delas, né? Que vê que nessa época eu tava sozinha, não tinha ninguém, né? Era dona da minha vida, então fazia o que eu bem entendia, né? O que eu queria fazer e boa. Nessa época eu já conhecia a palavra de Deus, eu até conhecia, mas não tinha tido uma intimidade com Deus, né? Então, eu vi que essas meninas estavam ganhando muito dinheiro. Aí, aconteceu de eu esperar um dia que o meu pai saiu, né? Ele saiu, que é óbvio que ele não aceitava, né? Que eu trabalhasse lá da forma que as garotas lá trabalhavam. E eu peguei e falei pra ele que eu falei pra ele não,
Ele saiu e eu, escondido, atendi um cliente na massagem, tá? Deixando bem claro aqui que foi na massagem erótica, né? Na massagem sensual. E comecei a fazer as massagens, até que meu pai chegou e viu que eu tava, né, atendendo um cliente. Ele ficou bravo, lógico, ficou muito bravo. Mas enfim, mesmo assim eu continuei trabalhando lá durante um período, né? Depois eu saí de lá, acabei indo para outras casas trabalhar como gerente, né? E ao mesmo tempo fazendo as massagens, que eu trabalhava com a massagem sensual, até poder estar cuidando das minhas filhas. Eu ganhava dinheiro? Ganhava pouco, não era pouco, ganhava até um bom dinheiro. E conseguia estar comprando as coisas que meus filhos necessitavam. Na época, até depois de um tempo, né, ajudei a minha filha foi fazer faculdade, né, e precisava comprar material didático, minha filha mais velha, nessa época eu tinha 30, agora eu tô com 47, eu tinha 35, né, mais ou menos isso, uns 35, mais ou menos isso, 35 anos, né, 12 anos, 35 anos. E foi exatamente assim, nessa época, né, que eu comecei a trabalhar com a massagem. Óbvio que eu trabalhando na casa de outra pessoa, o que acontecia? A minha porcentagem na massagem, eu tinha que dividir. Então, era metade para a moça, metade para mim. Até que eu comecei a fazer o meu atendimento particular. Como eu tinha um cômodo na minha casa, que era meu quarto, né? Meu filho não ficava em casa, era durante o dia, o expediente. Eu comecei a atender na minha casa, né? Os clientes eu atendia na minha casa. Meu público maior era os homens, né? Mulher pouco procurava a massagem sensual. Era muito, muito, muito raro mesmo, né? Eu posso contar aí que eu tive sete massagens em mulher durante esse período. A maioria foi em homens. E até então, eu tava sozinha. Isso há 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio, quase 3, né? Um pouco antes de eu quebrar meu pé. E eu atendia meus clientes bastante, né? Chegava a tirar aí por mês de 2 a 3 mil reais, assim, quase 4 mil reais dentro de casa, né? E levava uma vida mais ou menos, enfim. Mas aquilo não me satisfazia, eu vivia muito mal comigo mesma. Eu vivia muito deprimida, eu vivia com depressão, eu cheguei a tentar suicídio devido àquela fase, porque até então eu sempre quis um relacionamento que fosse um relacionamento sério, né, onde eu pudesse viver bem com a pessoa, porque até então no meu antigo relacionamento eu vivia muito mal, era muita briga, né, teve agressão física. E nessa época foi a única alternativa que eu achei pra mim e foi o que eu encarei, né? Até ficar sozinha, né? Fiquei sozinha durante esse período e até conhecer o Alexandre. Pouco antes de eu conhecer o Alexandre, eu comecei a frequentar a igreja, né? Que é a igreja aqui em Piracicaba, na qual antes disso um pouquinho, eu bebia bastante, né? Até há 5 anos atrás, estava comentando com uma amiga minha agora há pouco, eu fumava também, né? Eu fumava bastante, então eu bebia muito, sabe? Tinha um bar do lado da minha casa, eu ficava esperando esse bar abrir meio-dia, né? Tipo assim, que os homens ali chegavam, pra mim sentar lá tomar cerveja, né? E era muita cerveja que eu tomava. E ele ficava, tipo, ao meio-dia, das 11h30, mais ou menos, das 11h30 até uma e pouco da tarde, eu ficava sentada na porta desse bar, junto com outros rapazes, e tomando cerveja. A única mulher, né? E ficava lá. Aí, às vezes, à tarde também que ele abria, eu já também ficava até quase a hora dele fechar. Então, eu tava bebendo muito, gente. Bebia muito, 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 muito mesmo.
E aí, nessa época, eu comecei a ter as crises de depressão. Aí, minha filha, né, começou a frequentar essa igreja, dessa pastora, né, ia na época, e ela me convidou para ir lá, e eu comecei a ir. Começando, eu frequentei a igreja, tudo, e comecei a me entregar para Deus, sabe? Eu falava que eu queria parar com aquilo, porque acabou sendo um vício, sabe? Eu queria toda vez estar fazendo as massagens para poder ter dinheiro. Às vezes eu falava, não, hoje eu vou procurar emprego. Ah, vou nada. Vou fazer massagem que eu ganho mais, né? E acabava que atendendo os clientes em casa e fazendo as minhas massagens, né? Até que eu comecei a frequentar essa igreja, aí eu comecei a me entregar para Deus, comecei a me entregar para Jesus, abrir meu coração, a querer ter um encontro com Deus, a buscar, a clamar a Deus, até que eu comecei a sentir a presença de Deus na minha vida. Eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a viver uma vida em comunhão com Deus. E aí essa pastora, que foi há 2 anos atrás, né, no caso, foi um período aí de 1 ano, nem isso, 1 ano que eu frequentava a igreja, eu fui levantada missionária, né? Eu fui levantada, ungida missionária na igreja, já era conhecedora da palavra, já estava um bom tempinho ali, e eu fui levantada a missionária. Nessa época, eu pedi, né, falei para Deus que eu queria muito que Deus colocasse na minha vida uma pessoa boa, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa que me entendesse, que me compreendesse, que realmente gostasse de mim de fato e de verdade, que quisesse ficar do meu lado, um companheiro para a vida toda, né? E eu tinha pedido isso para Deus, né? Eu pedi com muita fé. E passou-se ali um período que eu fui em maio, né, que agora em maio vai fazer 2 anos que eu fui consagrada missionária, que eu fui levantada missionária na igreja, né, é uma igreja pentecostal, e de repente eu conheci o Alexandre, né, conheci o Alexandre através de uma amiga, e começamos a namorar. No prazo de 1 semana, nós fomos morar juntos, né, e de lá pra cá, a minha vida mudou muito, muito mesmo, que eu só tenho a agradecer a Deus pelas benfeitorias que Deus tem feito na minha vida, por esse marido maravilhoso que Deus colocou no meu caminho, pela unção que Deus derramou sobre mim, sabe? Por tudo que Deus tem feito na minha vida, nesse 2 anos aí, né, que a gente tá lutando junto, né, que eu e o Alexandre estamos aí lutando junto. Agora vai fazer em maio agora 1 ano de casado, né, 1 ano que nós estamos casados, né, a gente já tava aí um tempo junto, né, e de lá pra cá, eu só tenho a agradecer muito a Deus, sabe? Então, às vezes, você tá aí numa situação que você fala, pô, nada pra mim dá certo, eu não dou certo com ninguém, as coisas pra mim não dá, eu tô num abismo. De repente você tá aí no mundo da prostituição, de repente você tá no mundo do vício. Hoje eu sofro muito, gente, eu sofro muito, pedindo a Deus que Deus me liberte dessa cerveja, sabe, do vício da cerveja. Porque assim, quando eu me converti, eu ainda me converti, quando eu fui consagrada, né, que minha pastora me consagrou, eu ainda tava no vício da cerveja, mas não tanto, mas eu ainda tomava cerveja. E eu falava para ela, eu não posso ser consagrada missionária, eu tomo cerveja. Ela falou, não, você tem um chamado, você tem um chamado, Deus quer usar você, Deus quer agir sobre tua vida, e é Deus quem vai fazer com que você pare de ficar bebendo. Deus é que vai tirar esse vício de você, assim como ele tirou o vício do cigarro, né? E naquela época, né, eu falei assim, tá bom, isso há 2 anos atrás. E eu vim lutando, consegui ficar aí, gente,
uns 4 meses. Uns 4 meses, foi de muita luta para poder parar com a cerveja. Até então eu tava conseguindo, o Alexandre também, né? O Alexandre, um dia eu vou pedir para ele, se ele quiser dar o testemunho dele. O Alexandre era viciado em droga. Ele usava droga. O Alexandre tomava pinga, sabe? Tomava pinga pura, né? Cerveja. E quando ele me conheceu e a gente começou a frequentar a igreja, o Alexandre, ele parou com a pinga, né? Hoje em dia ele toma cerveja, mas o Alexandre parou totalmente com as drogas. Hoje em dia o Alexandre, ele não usa mais nada. O Alexandre, ele usava pó, né? E a maconha. E hoje o Alexandre não usa mais nada, apenas a cerveja. E por incrível que pareça, Deus vem fazendo a obra, não só na minha vida, como na dele. E eu venho reconhecendo isso, por isso eu estou aqui, né, para estar falando com vocês. Hoje em dia a gente toma cerveja e logo depois a gente está passando mal, sabe? A gente toma cerveja e daqui a pouco, o Alexandre mesmo, hoje ele não aguenta nem 3 latinhas. Para quem tomava garrafas, né? Hoje em dia ele não aguenta nem 3 latinhas. E eu também, sabe? Assim, eu também tomo algumas cervejas e depois eu passo mal. E por que eu resolvi trazer isso para vocês aqui hoje? Ontem aconteceu uma coisa que eu falei para Deus, eu falei, não, eu não quero mais isso. Eu não aceito mais isso, sabe? Nós fizemos um pequeno churrasco aqui na minha casa, né? E para o aniversário da minha filha. E a gente se excedeu um pouquinho, né, na cerveja. Tanto eu como o Alexandre, a gente tomou um pouquinho mais da cerveja. Só que a gente não tinha comido direito. Talvez foi por isso também que até subiu um pouco mais. Mas ontem acabou acontecendo isso, depois nós viemos embora para casa e todo mundo sabe, gente, todo mundo sabe. Eu tenho pavor de barata, pavor. E o Alexandre sabe disso, né? E eu abri a porta do banheiro, gente, tinha 7 baratas. Ai, 7 baratas voadoras, que eu não sei de onde que veio. Andando até por cima da privada, da tampa da privada. Pensa, você é doida de vontade de fazer um xixi e depara com aquela cena. E eu chamei o Alexandre, falei, Alexandre, corre aqui, venha matar essas baratas pra mim, porque eu tenho medo. E ele sabe, só que o Alexandre acabou respondendo de uma forma assim, um pouco grosseira, que até mesmo ele reconheceu que ele fez isso, né? E eu, na hora, assim, eu já tava, né, tinha bebido e tava com um prato na mão. E eu fiquei com uma raiva tão grande, porque da forma com a qual ele falou comigo, que eu peguei e eu maiei aquele prato no chão. E aquilo me deu um arrependimento assim tão grande, sabe? Tão grande na hora, mas eu fiquei tão brava com ele. E fui pro quarto, mas aí deu aquele arrependimento tão grande. Eu falei, nossa, que bobagem, que besteira, por que isso, né? E depois ele também foi conversar comigo, mas ali por pouco tempo a gente teve uma briga tão besta que a gente podia ter separado, sabe? Mas Deus não permitiu, porque eu creio que a nossa união é de Deus. E Deus não permitiu, a gente sentou, conversamos, lógico, ele me abraçou, me pediu desculpas, eu a mesma coisa com ele, né? E eu tomei a decisão de que eu não quero mais beber. Eu não quero mais ficar tomando cerveja. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero a libertação total. Eu quero uma libertação total e completa. Por isso, hoje, eu tô entrando num propósito com Deus, para que Deus venha tirar de uma vez por todas, esse desejo dessa cerveja, sabe? Porque não é um vício. Não é vício. Porque se fosse vício, eu ia querer todos os dias. E não é todos os dias. Antes era um vício. Eu queria todo dia, eu queria toda hora. Eu catava dinheiro, eu já ia correndo comprar cerveja. Ou então eu falava pro meu filho, vai pegar cerveja pra mim, sabe? Então era assim.
Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem tirado isso e eu quero ser perseverante, quero continuar lutando, buscando, clamando na presença do Senhor. Aquele que puder, né, em oração também puder estar me ajudando, eu até agradeço, né, e eu sei que Deus vai fazer se cumprir isso na minha vida, porque eu sei que muito Deus tem para fazer, muito Deus quer me usar na presença dele, e eu quero que ele me use. E me use de fato e de verdade, porque eu sei que tem muitas pessoas precisando da conversão, precisando de Deus, principalmente nesse momento no qual a gente está vivendo, né? No qual a gente vem passando. Então, é uma luta que eu tenho, é uma fraqueza, né? Que é da carne, mas que eu tenho certeza que no espírito Deus vai me fortalecer e eu vou conseguir ser liberta. Eu creio que não somente eu, como Alexandre também, nós vamos ser libertos de algo que está nos causando um mal e quase aí acabando com o nosso relacionamento. Ontem faltou muito pouco mesmo, pra gente se separar. Faltou muito pouco, sabe? Porque foi bobagem, né? A gente dá brecha, o inimigo vem e tenta destruir, mas é a gente o culpado, né? Eu reconheço que a culpa foi minha, e o Alexandre também que reconheceu que a culpa também foi dele, tá bom? Bom, gente, é isso que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, o meu testemunho do que Deus fez na minha vida no passado. Eu creio que é apenas algum deles, que Deus já fez tantas outras coisas na minha vida, muito mais. E hoje, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, eu só tenho a agradecer. Então, eu gostaria aí que você que gostou desse vídeo, gostou de saber aí desse meu testemunho, que deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam estar vendo, né? E que através desse meu testemunho, várias outras mulheres aí que estão desesperançosas da vida, como eu estava lá atrás, sem esperança nenhuma, sem valor nenhum, porque eu não estava me dando o meu devido valor, na situação na qual eu vivi como massagista erótica, né? Que eu fazia massagem erótica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra mim o seu like, o seu joinha, tá? Compartilha o vídeo e se inscreve aí no canal. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.